Olá, meus queridos alunos. Hoje em Geografia nós iremos estudar a estrutura geológica da Terra. A Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos e a sua história é contada a partir do tempo geológico. E esse tempo geológico é dividido entre éon, era, período e época. O período mais extenso geologicamente é o período da Pré-Cambriano, é o período mais longo geológico, é o período geológico mais longo da Terra. Bom, a estrutura geológica da Terra. A gente aprendeu lá no fundamental e a Terra é formada por crosta, manto e núcleo. Porém, existem outras camadas no nosso planeta, camadas internas. A estrutura da Terra caracteriza-se por uma série de camadas excêntricas de raios crescentes. Isso quer dizer que existem várias camadas no interior do nosso planeta. O raio da Terra é de cerca de 6.400 km e dificulta conhecer o seu interior. E os geólogos estudam, o interior do nosso planeta a partir das ondas sísmicas, que são provocadas por tremores, terremotos, Esses abalos sísmicos ocorrem no interior das camadas do nosso planeta, tá bom? E a gente vai estudar mais detalhadamente as camadas. Existe a crosta continental, crosta oceânica, manto superior, a transação do manto superior para o manto inferior, o núcleo, a zona de transição do núcleo externo para o núcleo interno, certo? A crosta, a crosta continental contra uma crosta oceânica é chamada de litosfera, tá? Esse manto, e é justamente essa transição entre o manto superior e o manto interno, é chamado de astenosfera, e o manto interno é chamado de mesosfera, tá? Derivas continentais. A gente também aprendeu lá em geografia, no fundamental, que existia um único continente chamado de Pangeia, e ele se deslocou com o passar dos milhares de anos, cerca de 250 milhões de anos atrás. E por que será que aconteceu esse desmembramento, do continente, de um único continente se tornar só um continente? É por causa do movimento das placas tectônicas, Mas antes vamos conhecer um pouquinho da teoria das derivas continentais, A Terra é um planeta com constante transformação. Os abalos sísmicos, popularmente chamados de terremotos, são os indicadores mais evidentes que a Terra se move. Então, o nosso planeta está constantemente ativo, ele é ativo, ele está em movimento o tempo todo. É tanto que os pesquisadores falam que a cada ano os continentes eles vão se afastando um do outro, por causa desse movimento das placas tectônicas. De acordo com a teoria da deriva continental, a primeira placa tectônica era chamada de Pangeia, tá bom? Com o passar dos milhares de anos, foram se tornando o que é hoje, os continentes que é hoje. E por que será que o nosso continente se move? Por que o nosso planeta está em constante movimento? Isso é por causa do movimento das placas, De acordo com a teoria da tectônica de placa. A gente percebe que a crosta, ou chamada de litosfera, também é uma camada fina em relação ao manto. Tá? O manto tem uma pressão muito forte em relação à camada superior, e no caso a litosfera. Esse manto está em constante movimento, porque ele é denso, E sem falar da alta temperatura, e é lava, é magma, Então, a crosta e a litosfera, ele sente essa pressão do manto. E aí ela se rompe. E com esse rompimento, ele vai gerar as placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas se movem, Por causa ela está em uma base líquida. Uma base que está em constante movimento, como a gente percebe aqui, ó. Tá vendo? Ó, ela em movimento o tempo todo.
Então, esse material, magma, ele vai, né, causar uma pressão em relação à camada mais fina e a crosta, e ela vai acabar se rompendo e formando as placas tectônicas, né? Essas são as principais placas tectônicas. Existem as placas tectônicas secundárias, que são as menores, essas são só as principais, e os movimentos das placas, para onde elas se movem. Tá bom? Tectonismo. Agora a gente vai entender um pouco do que é tectonismo, né? É o processo, é o movimento da placa tectônica, né? O orogênese é o movimento horizontal. O movimento tectônico e ocorre de forma horizontal e pode ser de duas configurações: convergente, onde duas placas se chocam, tá? Ou divergente, onde duas placas se afastam. Então, esse é o movimento horizontal. Ou ele é convergente ou ele é divergente. Ou elas se chocam ou elas se afastam. Já o movimento epirogênese é o vertical, o movimento tectônico no sentido vertical. Caso esse movimento seja para cima, recebe o nome de surgimento e para baixo, subsidência. A gente tem um modelo aqui, ó, dos dois, para cima e para baixo. E forma, por exemplo, esse principalmente para cima, o movimento para cima das placas, e formou as Cordilheiras dos Andes. Tá bom? Limite das placas tectônicas. E aí está o grande ponto, gente. Voltando aqui, ó, antes da gente pôr os limites. Aonde tem a maior concentração de terremotos, vulcões, abalos sísmicos, são nos limites das placas, porque é um encontro entre elas. Como elas estão em constante movimento, elas vão se esbarrar constantemente, né? Elas vão se tocar. Lógico, isso de uma forma sutil, até porque se elas se chocassem de maneira, por exemplo, voraz, ia destruir praticamente todo o planeta, né? Ou principalmente aquela camada de placa, ou aquele continente, ou aquela região. Essa placa está abaixo. O Brasil está no meio de uma placa, né? É a placa sul-americana. E como a gente não está na borda de nenhuma dessas placas, nós, né, o Brasil, nós brasileiros não sofremos com terremotos, maremotos, vulcões, tá bom? Porque isso aí acontece nos limites das placas tectônicas. Vamos ver limites de placas. Placas tectônicas são gigantescos blocos que compõem a camada sólida externa do planeta, sustentando os continentes e os oceanos. A atual litosfera terrestre é composta de 13 placas principais e diversas placas secundárias que se movem. Os limites das placas estão próximos às regiões do planeta onde ocorrem eventos geológicos, como terremotos e vulcões, como eu falei para vocês, né? Como existem 13 grandes placas e fora as secundárias, que são milhares delas, né? Dezenas, milhares, e essas placas, elas constantemente estão em movimento. E quando elas se movem, elas geram eventos geológicos, como terremotos e vulcões. Tá bom? Ó. Força compressora é a linha de convergência. Então, os modelos desse movimento de placa, olha, eu vou mostrar para vocês. Aqui é um modelo, ó, onde elas se movem nessa direção. Ela tem a força compressiva, né? É o limite convergente, elas se encontram. No limite divergente, como a gente viu, elas se afastam, ó. Vendo? E no outro, limite conservativo, ela vai fazer o movimento para cima e para baixo, como a gente viu
no slide anterior. Ó. Tá bom? Ele vai fazer o movimento para baixo ou para cima, ou também ela pode fazer esse movimento aí, ó. E é um movimento só de encostar, né? Elas não se chocam. Ela faz só esse movimento ou para baixo ou para cima, de acordo com o abalo sísmico. Bom, zonas de contato entre placas, como a gente viu, né? Aí tá detalhando cada um deles, a gente viu. Falha transformantes são as criadas por duas placas e deslizam uma ao lado da outra. O atrito entre elas guarda muita tensão e pode causar terremotos. Um exemplo dessa falha é a de San Andreas e a costa da Califórnia, o litoral e o oeste do México. Essa aí, ó, tá bom? É esse movimento. 2 é o movimento das placas convergentes. Essas são as placas que vão uma de contra a outra, né? Elas convergem, como eu falei. As placas divergentes, elas se afastam. E as placas convergentes 2, onde as placas têm a mesma densidade, elas fazem o movimento das placas convergentes. Ou seja, chocam-se e se oprimem, né? É aí onde forma a questão, como eu disse para vocês, os montes, né? As montanhas, onde elas se chocam, se oprimem. Bom, agora a gente viu as placas, né? O movimento das placas. Agora a gente vai ver as consequências desses movimentos de placa. O que acontece quando uma placa se mexe, quando ela se move, quando há um desses atritos a gente viu. Vamos ver o vulcanismo, terremoto, maremoto e tsunami. Vamos primeiro para o vulcanismo, tá? O vulcanismo ocorre quando asas cinzas e magma originados do manto interno, ele se encontra, né? Ele é liberado para a superfície da Terra. Então, o vulcanismo é quando há uma fenda, né? Uma fenda entre o manto e a crosta, entre o manto e a litosfera, e essa fenda ele vai liberar ás e magma, né? Então, lava, né? Conhecida lava. Então, esse movimento ocorre no vulcanismo. A gente vai ler a definição. O vulcanismo ocorre quando gases, cinzas e magma originados do manto extravasam em direção à superfície da Terra por meio de uma fenda na litosfera. Como eu disse para vocês, acontece uma rachadura, uma fenda entre a crosta e o manto, né, entre a litosfera e o manto, e esse magma ele é liberado em forma de lava e cinza. Esse fenômeno ocorre predominantemente, nas bordas das placas tectônicas, como eu falei para vocês, mas também pode ocorrer em qualquer parte de uma placa localizada sobre o chamado hotspot, né, os pontos quentes. Então, onde tiver uma bolha de lava gigante, onde tiver esses pontos quentes, também pode ocorrer o vulcanismo. As erupções vulcânicas muitas vezes causam destruição e prejuízos, mas foram e ainda são muito importantes para o surgimento e manutenção das condições climáticas ao desenvolvimento na vida da Terra. Quando a gente fala de erupção de vulcão, a gente tem e há poucos dias entrou em erupção, e é o vulcão Krakatoa, filho, né? Esse aqui é o filho, o pai entrou em erupção há uns anos atrás, há uns séculos atrás. E ele, quando a gente fala de vulcão, quando ele entra em erupção, a gente pensa assim, pronto, é destruição, né? Perda material, perda humana, porém, a gente também tem que levar em consideração, e é graças ao intenso vulcanismo lá do início, quando o nosso planeta ainda era super quente, onde o nosso planeta ainda estava em desenvolvimento, foi graças ao intenso vulcanismo, e hoje nós temos a
a atmosfera terrestre. Então, o vulcanismo ele é importante, né, para a manutenção dessas condições climáticas. E se a vida hoje existe na Terra, foi por causa desse intenso vulcanismo lá do início dos primeiros bilhões de anos do nosso planetinha, né? Tá bom? Então, isso a gente tem que levar em consideração. A gente vai estudar mais sobre isso um pouco mais lá na frente, nos próximos conteúdos de geografia. Os vulcões são basicamente divididos em extintos, que não estão em atividade atualmente, e ativos, e apresentam diferentes níveis de atividade, né? Desde pequenas emissões de gases até grandes explosões, como a gente está vendo, né, do vulcão Krakatoa. É no entorno do Oceano Pacífico e se encontra as maiorias de atividades vulcânicas da Terra, né? Na região conhecida como Anel ou Círculo de Fogo. E aí, ó, vou colocar para vocês. Está o Círculo de Fogo. Tá bom? Esse aqui é o Círculo de Fogo. Essa região é onde é o encontro das placas tectônicas. E no Círculo de Fogo, tanto tem muito terremoto, como tem abalos sísmicos, né? Terremotos e vulcanismo nessa região. Tanto que a Indonésia, ela se encontra justamente no Círculo de Fogo do Pacífico. E o vulcão Krakatoa está em erupção atualmente, e ele é considerado um dos maiores, se não for o maior vulcão em atividade. Ele ainda é um filhote, ele ainda é uma criança em relação ao Krakatoa pai, e entrou em erupção há uns anos atrás, né? Algumas décadas atrás. Bom, depois dos vulcões, a gente vai estudar os terremotos, que são também causados pelo movimento das placas tectônicas, né? Terremotos, também chamados de abalos sísmicos, são tremores passageiros e ocorrem na superfície terrestre. Esse fenômeno natural pode ser desencadeado por fatores como atividades vulcânicas, falhas geológicas e principalmente pelo encontro de diferentes placas tectônicas. Então, esses são os principais motivos de ocorrer um terremoto, né? Vulcão, falha geológica e o encontro das placas tectônicas. Aí a gente vê aqui, ó, um abalo sísmico. E o terremoto, ele ocorre, né, na Terra. Geralmente, como já disse, terremoto é o movimento da Terra, a Terra se move. Mas aí a gente vai ter o maremoto, e é o abalo sísmico no oceano, né? Bom, a gente voltar aqui, ó. Eu vou pegar essa imagem para vocês verem melhor. Compreenderem melhor essa parte. Pronto, essa aqui. Vou pegar a caneta. Pronto. Quando acontece um abalo sísmico, né, na crosta continental, é chamado de terremoto. Quando acontece um abalo sísmico no oceano, né, na crosta oceânica, é chamado de maremoto. Entenderam? Então, vamos voltar aí no maremoto. Pronto. Maremoto é um fenômeno que ocorre no assoalho oceânico, como eu disse para vocês, pelo movimento intenso das fronteiras, né, das placas tectônicas, por meio de erupções de vulcão ou por encontro das duas placas ou desabamento de terras subterrâneas. Acontece alguma coisa no oceano, né? Ou vulcão, ou as placas que se chocam, ou algum deslizamento de terra subterrânea, né? Caso submerso no oceano. Esses movimentos, né, geram os abalos sísmicos, né? E são tremores, os quais, por sua vez, provocam agitação nas águas oceânicas e origina ondas gigantes e se
se propagam com bastante intensidade e alto poder destrutivo. Então, a onda vem. Agora a gente tem que entender, né? Maremoto não é a mesma coisa de tsunami. O tsunami é a consequência do maremoto, tá bom? Isso a gente tem que entender, como eu botei aí para vocês, ó. O maremoto, nem todo maremoto vai gerar um tsunami, mas um tsunami, ela se origina de um maremoto, tá bom? E para ser considerado um tsunami, ela tem que ser uma onda de 30 metros, uma onda muito grande, né? 30 metros de largura, altura, e causa grande destruição, tá? Então, entendam isso. O maremoto, ele acontece por causa de um abalo sísmico na crosta oceânica, tá? Ou esse abalo sísmico pode ser ocorrido por causa de uma erupção de um vulcão, como ator, ele pode causar um maremoto, tá bom? Dependendo da magnitude do vulcão, por causa de deslizamentos subterrâneos e por causa de encontros de placas tectônicas no oceano. Isso vai agitar o oceano e vai gerar um maremoto. Como eu disse, nem todo maremoto é um tsunami, né? A tsunami é consequência do maremoto, mas não é a mesma coisa, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. É um assunto bem interessante, tá? Então a gente fica até a próxima aula. Tchau!